Chamamos pelo nome de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr a um dos cromossomos X da mulher que permanece o tempo inteiro inativo, mesmo durante a intéfase. Isso é estranho, né, gente? Porque na intéfase é para você estar com o DNA na forma de cromatina, cromonemas, na forma ativa. Entretanto, apesar da mulher ter 2 cromossomos X, um deles fica desligado. Ele fica inativo com o nome de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Uma lembrança? Será que alguém lembra para mim se a cromatina inativa está na forma condensada ou descondensada? Beleza, né? Descondensada é a ativa, condensada é a inativa. Será que alguém lembra para mim se a que está inativa é a eucromatina ou heterocromatina? É aquela história, né? Eucromatina é a ativa, heterocromatina é a inativa. Então, vai ficar inativo, condensado como heterocromatina, mesmo quando a célula não se divide, mesmo na intéfase. Porque durante a divisão é normal os cromossomos estarem condensados, inativos, mas na intéfase não. Isso aí você consegue ver, gente, nas células de menina, uma vez no núcleo da célula lá, na fase de intéfase. Os cromonemas estão desenrolados, e aí você vai encontrar, entretanto, normalmente no cantinho do núcleo, uma mancha. Essa mancha, moçada, equivale lá ao corpúsculo de Barr, um dos cromossomos X da mulher, que vai estar desligado. Então, células em mulheres. No caso dos leucócitos, das meninas, é mais fácil ainda de você notar. A maioria dos leucócitos tem um núcleo que a gente chama de núcleo multilobulado, um núcleo dividido em vários segmentos. A cromatina fica disposta aqui dentro. E aí, moçada, existe lá uma região que a gente chama de baqueta, né? O nome baqueta é aquele pauzinho que você vai lá bater na bateria, né? Porque cismaram que parecia com a baqueta, né? Na pontinha do núcleo do leucócito, a baqueta contendo o corpúsculo de Barr. Então, o leucócito em meninas vai apresentar o corpúsculo de Barr bem visível. Alguém vai lá e briga comigo, ô Landim, por que as mulheres desligam um dos cromossomos X delas? Resposta, nós não sabemos. Mas palpite? Palpite, a gente tem palpite para tudo, né? Palpite, moçada, mais aceito para explicar por que a mulher desliga um dos cromossomos X. Chama de hipótese de Lyon ou mecanismo de compensação de dose. Segundo a hipótese de Lyon, ou mecanismo de compensação de dose, a menina desliga um dos cromossomos X para ficar mais parecido com os meninos. Não deu para entender? Beleza, explicando um pouco melhor. Era uma vez, moçada, homens, né, eles são XY. Comentei algumas vezes que o cromossomo X ele é maior que o cromossomo Y, né? E o resultado, moçada, que no caso dos cromossomos X e Y, tem a região do cromossomo X, que só o cromossomo X tem, que o Y não tem. Essa região tem determinados genes. Imagine, por exemplo, moçada, que se você é homem, você só tem um cromossomo X. Então você só tem uma cópia do gene A. Imagine, moçada, que o gene A é um daqueles genes que produzem substâncias inibidoras do desenvolvimento. Imagine que cada gene A fabrica uma quantidade X de substância inibidora. Quem só tem um gene A produz uma quantidade X de inibidor, e isso aqui faz com que você seja normal. Por quê? Se você tiver 2 cromossomos X aqui na parada, nesse caso, se você for uma menina, você vai ter 2 genes A. E se você, nesse caso, tiver 2 genes A, você vai produzir uma quantidade 2x de inibidor, o que vai inibir mais do que deveria inibir, e isso, moçada, causaria um problema de alguma maneira para as mulheres. Sendo que, segundo a hipótese de Lyon, para a mulher evitar que isso aconteça, o que é que ela faz? Ela desliga um dos cromossomos X. No que ela desliga um dos cromossomos X, ela fica somente com um cromossomo X funcionando, então ela fica somente com um gene A funcionando, então ela produz somente uma quantidade X de inibidor, que nem acontece nos homens,
ela vai ser normal, que nem acontece nos homens nesse caso. Notem que isso é uma hipótese, né? Hipótese, nome elegante para palpite, certeza nós não temos, mas essa hipótese ela é bem antiga e é a hipótese viável que nós temos. Né? Certeza nós não vamos ter absoluta, mas é a única hipótese viável que a gente tem para poder explicar isso. Segundo a hipótese de Leon, a mulher desliga, inativa um dos cromossomos X para evitar a produção excessiva de substâncias codificadas por genes do cromossomo X. Segundo essa hipótese de Leon, essa produção excessiva de substâncias codificadas por genes do cromossomo X seria de alguma maneira prejudicial. Seria de alguma maneira problemático para as meninas. Então, o que é que acontece? Ela simplesmente vai lá e inativa um dos cromossomos X. Isso, moçada, tem uma consequência. Não interessa quantos cromossomos X você tenha. Você só pode ter um cromossomo X funcionando. Qualquer cromossomo X, além de um, vai trazer problemas para você. Então você tem que desligar os cromossomos X extra. Tanto é que o número de corpúsculos de Barr que você vai encontrar na célula de alguém vai ser o número de cromossomos X menos 1. Qualquer cromossomo X, além de um, você vai ter que desligar. Então, o número de corpúsculos de Barr é o número de cromossomos X menos 1. Então, por exemplo, em relação às meninas, né? Em relação às mulheres, quem é XX tem 2 cromossomos X, só pode ter um. Então, o que é que faz? Desliga um deles e vai ter um corpúsculo de Barr. Mulheres, moçada, que são super fêmea, XXX, tem 3 cromossomos X, só pode ter um funcionando, então ela desliga 2 e ela vai ter 2 corpúsculos de Barr. Meninas Turner X0, se desligar o cromossomo X, fica só o 0. Não dá para viver sem um cromossomo X. Dá para viver sem um cromossomo Y, né? Tanto é que as meninas vivem de boa sem um cromossomo Y, mas não dá para viver sem um cromossomo X. Tanto é que você tem indivíduos X0, mas indivíduos Y0, eles são inviáveis. Eles simplesmente não vão sobreviver. Simplesmente não existem. Cromossomo X é muito maior do que o cromossomo Y. O cromossomo X tem muito mais genes e o cromossomo X tem genes essenciais à vida. Não dá para viver sem cromossomo X. Então, se a mulher Turner desligar um dos cromossomos X dela, fica só o 0. Então, ela não pode fazer isso. Só tem um, aquele 1 funciona. Então, mulheres Turner não tem corpúsculo de Barr. Vamos aos rapazes. Em relação aos homens, né? Homens XY. Se desligar o cromossomo X, fica só o Y. Então, eles não apresentam corpúsculo de Barr. Homens que são supermachos, XYY. Se desligar o X, fica só o Y. Não pode. Então, eles não têm corpúsculo de Barr. Agora, homens que são Klinefelter, XXY, tem 2 cromossomos X. Então, um funciona, o outro é inativo. Homens Klinefelter tem corpúsculo de Barr. Gente, isso é muito utilizado para diagnosticar essas síndromes. Quer saber, por exemplo, se alguém tem superfêmea, se alguém tem Turner, se alguém tem Klinefelter? Basta pegar uma célula da pessoa. Se for uma mulher com 2 corpúsculos de Barr, superfêmea, uma mulher sem corpúsculo de Barr, Turner, um homem com corpúsculo de Barr, ele vai ter síndrome de Klinefelter aí nesse caso. Eu lembro também, gente, para vocês, 2 outras besteiras, né? Número 1 é, quando é que a inativação do cromossomo X extra acontece? A inativação do cromossomo X extra, além de 1, acontece muito cedo, no início do desenvolvimento embrionário. Ou seja, não chega a ser no zigoto, mas logo nas primeiras divisões mitóticas do embrião, você já desliga um dos cromossomos X. Então, a inativação do cromossomo X extra vai acontecer bem no comecinho do desenvolvimento embrionário e aleatoriamente, né? A mulher tem 2 cromossomos X, qualquer um deles pode, nesse caso lá, ser inativado. Outro comentário importante é que, na verdade, cerca de 10%
do cromossomo X extra não é inativado. Ou seja, ele permanece ativo. O que quer dizer, na verdade, que você não desliga o cromossomo X extra inteiro. Você desliga 90% dele, mais ou menos 10% dele, continua trabalhando. Isso explica uma situação que muita gente tem dúvida quando chega nessa hora. Por exemplo, né? Era uma vez uma mulher normal, ela é XX. Era uma vez a mulher Turner, ela é X0. A mulher normal XX não vai desligar um dos cromossomos X dela? Se a mulher normal XX desliga um dos cromossomos X dela, ela fica igual a mulher Turner, só um cromossomo X funcionando. Por que a mulher Turner tem problemas e a mulher normal não tem? É porque, na verdade, lembrem-se que você não vai desligar o cromossomo X inteiro. Do cromossomo X extra que as mulheres normais têm, ela desliga 90%, mais 10% continua ativo. Minha pergunta vai ficar meio estranha, te vira aí para interpretar a pergunta. Quantos cromossomos X funcionando você tem numa mulher normal? Um inteiro e 10% do outro. 1,1 cromossomo X funcionando. Quantos cromossomos X funcionando uma mulher Turner tem? Só um. Ou seja, esse 0,1 de diferença explica por que a mulher normal é normal, por que a mulher Turner tem os problemas que ela tem. Então, na verdade, mulheres normais, elas XX, desligam um dos cromossomos X, mas não desliga todo. Desliga 90%, 10%, continua trabalhando. Então, mesmo a mulher normal, ela tem um cromossomo X inteiro funcionando e mais 10% do outro. Então, ela tem 1,1 cromossomo X funcionando, a mulher Turner só tem um. Esse 0,1 de diferença explica por que a mulher normal é normal, por que a mulher Turner tem problemas de saúde. O mesmo tipo de questionamento poderia ser feito em relação aos homens Klinefelter, né? Quantos cromossomos X funcionando um homem normal tem? O homem normal tem um cromossomo X funcionando. O homem Turner, o homem Klinefelter, me desculpem, ele é XXY, né? O homem Klinefelter é XXY, mas ele não vai desligar um dos cromossomos X? Então ele não fica igual ao homem normal? Não. Porque, na verdade, o homem Klinefelter, ele vai desligar 90% do cromossomo X, mais 10% funcionam. Quantos cromossomos X funcionando um homem normal tem? 1. Quantos cromossomos X funcionando um homem Klinefelter tem? Um inteiro e 10% do outro. 1,1. Esse 0,1 que explica as diferenças. Então, os problemas que o homem Klinefelter apresenta é porque, na verdade, ele tem dois cromossomos X. Um deles desliga? Desliga. Mas algo em torno de 10% do cromossomo X que desliga, continua funcionando. Então, homens normais têm que ter um cromossomo X trabalhando. Homens Klinefelter têm 1 e 10% do outro. Nesse caso, moçada, você vai ter 1,1 cromossomo X trabalhando. Esse 0,1 é o que explica os problemas que o indivíduo pode ter. Então, essa história do pedaço do cromossomo X extra que continua ativo explica essas situações. Por que a mulher Turner é diferente da normal? Por que nesse caso o homem Klinefelter é diferente do normal? Então, de novo, não sei se eu consegui me fazer claro. Então, entre as mulheres normais e a mulher Turner. Mulher normal, ela tem lá um cromossomo X inteiro e 10% do outro, 1,1 cromossomo X ativos, e a mulher Turner só tem um. O resultado, a diferença que você vai ter. Em relação aos homens, mesma brincadeira. O homem normal tem apenas um cromossomo X funcionando. E os homens que apresentam síndrome de Klinefelter têm um inteiro, desliga, mais 10% funciona, tem 1,1 cromossomo X trabalhando, e eis então a diferença entre mulher normal e mulher Turner, entre um homem normal e um homem que apresenta síndrome de Klinefelter.